João capítulo 8, verso 3 ao 11. Glória a Deus. Nós vamos dar a sequência sobre a série que estamos aprendendo sobre Jesus, em como João descreve Jesus. E hoje o tema é Jesus Cristo, defensor do fraco. Amém? Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 8, verso 3 ao 11. Glória a Deus. Diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusar Jesus. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez oramos ao Senhor, ó Pai, para que fale conosco na Tua santa e gloriosa palavra, Senhor Deus. Venha, Pai, Espírito Santo, nos derramar a Tua graça, o Teu poder, ó Pai, da sabedoria e conhecimento, para compreendermos, Senhor Deus, o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Pai Santo, estamos aqui para ouvir a Tua voz, que é a Tua palavra, Pai, que nos traz, nos conduz à vida eterna. Em nome de Jesus, fale conosco. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Passagem muito conhecida, já muito pregada. Eu sei que vocês ouviram ela várias e várias vezes, em muitos lugares. João, ele mostra para nós uma passagem muito interessante, onde ele quer mostrar para nós Jesus como defensor de pessoas na qual todo mundo está acusando. E ele quer mostrar para nós de que Jesus, ele é uma pessoa justa, uma pessoa que não importa a classe social de quem está sendo acusado injustamente, ou até justamente, mas de forma errada, ele vem ao alcance desta pessoa e a defende. Ele é o nosso advogado. Tanto que a Bíblia nos fala que ele está lá à direita do Pai, intercedendo por nós, fazendo um ato de justiça por nós. Já fez um ato na cruz do Calvário, mas continua fazendo este ato, advogando-nos perante o nosso Pai. Há momentos da Escritura que nos revelam o coração de Deus de forma tão clara que nós somos impactados profundamente. E nessa passagem vemos uma mulher flagrada em adultério, arrastada publicamente, julgada no meio, exposta em sua vergonha, prestes a ser executada por apedrejamento. E vou explicar isso na frente, como ocorria na época. E no meio dessa cena brutal de acusação, dessa cena de condenação, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele aparece como aquele defensor improvável, daquela que não tinha defesa alguma. Não tinha quem defendesse aquela mulher, nem o próprio marido estava ali para defendê-la. Assim a Bíblia não fala se ele estava ou não, mas nem ele se colocou à frente para defender a sua mulher. Essa história não é apenas sobre uma mulher do primeiro século, é sobre cada um de nós, frágeis a este mundo, quebrados e necessitados de graça. Quando isso aqui já foi acusado em várias vezes injustamente, e clamou ao Senhor por justiça, clamou ao Senhor em sua defesa, e lá no céu, em sua glória, Ele com certeza veio em sua defesa. Você não pode não ter visto Ele te defendendo, clamando em alta voz por você, mas perante o Pai, Ele te defendeu. Perante o Pai, Ele te defende todos os dias. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o nosso defensor. Então nessa passagem nós vemos um caráter de Jesus que sempre se posiciona ao lado dos fracos, dos oprimidos, dos que não têm sua voz, da qual a sociedade o cala, a sociedade o oprime. Mas Jesus mostra para nós que Ele, quando Ele aparece na vida dessa pessoa oprimida, Ele abre a voz dessa pessoa, e essa pessoa tem voz na sociedade através do nome de Jesus Cristo.
Nosso Deus transforma, o nosso Jesus transforma. E isso também, essa passagem vai mostrar para nós também sobre a igreja. Porque que Ele nos chamou para ser uma comunidade de graça e não de condenação. Porque muitos de nós é fácil condenar as pessoas do que estão fazendo. Mas todos nós somos pecadores de Jesus. Todos nós somos pecadores e precisamos da graça dele todos os dias. Quem somos nós na fila do pão para condenar alguém? Para julgar alguém? Quem somos nós? Então Ele nos chamou para ser uma comunidade de graça. Vamos conhecer hoje como Jesus se comportou perante a acusação daquele povo com aquela mulher. Antes de chegarmos a este ponto, olha no versículo 1 do capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Na madrugada ele foi para o monte. De manhã cedo, após seu momento de oração com o Pai, apareceu de novo. Ou seja, no dia anterior, talvez ele já estava no templo. Aí na manhã seguinte ele volta no templo, verso 2, e todo o povo se reuniu em volta de Jesus, e ele se assentou para os ensinar. Jesus foi com um único objetivo, não foi para receber acusação, não foi para receber testes ou armadilha, foi apenas para ensinar a palavra dele. Ele foi lá, apareceu no meio do povo, para ensinar a sua santa palavra. Só que os fariseus, a gente vê durante a passagem dos capítulos anteriores, que os fariseus já estavam por aqui com Jesus. Eles estavam já tentando prender Jesus de todas as maneiras. Eles estavam tentando fazer Jesus ser acusado injustamente de todas as maneiras, fazendo com que Roma enxergasse Jesus de uma maneira como eles enxergavam. Olha, esse aqui vai trazer algo ruim ao seu governo. Esse tal de Cristo aqui vai impedir o seu imperador de ser aclamado imperador e rei, porque ele se chama Rei dos Reis. Então vocês têm que fazer alguma coisa. Se vocês não fizerem alguma coisa contra Jesus, nós vamos ter que fazer. Então Jesus passava por isso naquela época. E quando eles chegam nesse tempo e Jesus estava ensinando, eles já chegam com algo em sua mente. Nós vamos tentar acusar Jesus. Nós vamos tentar incriminar Jesus de alguma maneira, ou pela lei de Roma, ou pela nossa lei. Ele, de alguma maneira, ele vai cair. Quero ver esse homem, se ele realmente é um profeta de que fala de ser filho de Deus mesmo. Hoje em dia, na sua família, você é acusado de várias maneiras, de vários lados. No seu trabalho, na rua. Mas você é cristão mesmo, tem certeza disso? E vai a acusação de um lado e de outro. Só que aí, o que a gente faz? A gente eleva o nosso Senhor nessa acusação e fala: Deus, o Senhor é justiça. O Senhor sabe como eu vivo com o Senhor. O Senhor sabe da minha integridade com o Senhor. Me acusam injustamente. O Senhor sabe. Então, assim como Davi, eu faço essa oração e peço na balança quem é o certo e quem é o errado, e faça a tua justiça. Essa é a nossa oração com Deus. Não é revidar acusações. Aquela mulher revidou a acusação, a gente não vê ela revidando a acusação. Ela está envergonhada. Jesus, ele rebateu as acusações? Também não, a gente vai aprender isso aqui. Jesus, de forma sábia, como ele e a própria sabedoria, ele respondeu aos acusadores de uma forma maravilhosamente em graça, fazendo com que os acusadores sentissem vergonha deles mesmos ao acusar aquela mulher, mostrando para nós que ninguém aqui na terra, a não ser ele, é capaz de condenar alguém, de julgar alguém, de falar do erro de alguém. Nós não somos capazes disso. A Bíblia fala para a gente tirar a primeira trave do nosso olho, o cisco, né? Antes de tirar da trave do irmão. Quem somos nós para poder acusar alguém? Jesus então estava no templo. Lá em Levítico 20, verso 10, fala sobre a lei do adultério que Deus colocou para o ser humano. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Repare, será morto o homem e a mulher. Já trago aqui na frente. Eles trouxeram quem? Só a mulher. Eles não trouxeram o homem junto. Foi ou não um ato de armadilha para tentar incriminar Jesus? Porque se eles estivessem agindo justo conforme a lei de Deus lá atrás, traziam o homem e a mulher junto. Mas não, trouxeram só a mulher para ser condenada por Jesus, e o homem fica impune. A lei que Deus passou para Moisés e o povo de Israel era o quê? Seja mulher ou homem que adulterar, os dois tem que ser condenado. Os dois, não é só um. Deuteronômio capítulo 22, verso 22 ao 24 diz: estabelece pena de morte, diz Deus naquela época, por apedrejamento para adultério. O povo fariseu juntou aquela mulher, pegou ela no ato do adultério, talvez já estava até seminua, porque não fala ali, já arrastou ela, né, do ato do adultério, pegou ela
Aí repito, cadê o homem junto com a mulher para ser apedrejado juntos? Os homens, as mulheres naquela época, elas eram muito menosprezadas. Foi difícil a mulher conquistar o direito que ela tem hoje. Vocês sabem a história da mulher aí, foi difícil conquistar o direito seus. Naquela época, então, elas eram muito judiadas. Se adulterava aquela mulher, a mulher era a pivô do adultério. O homem ficava impune. Aonde está a justiça humana nisso? Não tinha justiça humana. Os seres humanos ali falavam: olha, você adulterou, Celina, agora você vai morrer. Seu marido fica impune, pode casar com outro. Era desse jeito naquela época. E aí a Marcelina, um exemplo, era rejeitada por toda a sociedade. Todo mundo sabia quem ela era e incriminava ela. Até para conseguir emprego, imaginei eu que era difícil para a mulher naquela época se era adúltera. Aí o homem, de boa, você estava o pé na mesa e ficava curtindo a vida. Porque ele ficava impune da justiça humana. Por isso que eu falo, a justiça de Deus, ela é perfeita. Ela pesa os dois lados. Ela não pesa só para um lado não. Lá no Éden, ele condenou, ele deu a maldição não só para Eva, mas também para o homem. Para os dois. No nosso Deus, ele é justo. Olha só, aspectos importantes dessa lei para vocês entenderem antes de entrar no texto. Ambos deveriam ser mortos, homem e mulher. Era necessário haver testemunhas oculares dos dois cometendo o adultério. As testemunhas que viram o adultério deveriam atirar as primeiras pedras. E o apedrejamento era público, severo e humilhante. Não poderia juntar os dois separados num quartinho e quem era testemunha apedrejar, não. Era julgar perante o povo e logo já meter pedra. Das testemunhas primeiro. Se eu vi, de novo se eu vi uma Celina adulterando, eu teria o direito, na lei de Moisés, a chegar e apedrejar ela no meio do povo. Eu teria que ser o primeiro a fazer isso, porque eu vi ela cometendo um ato. Assim era naquela época. Olha só, a ocupação romana naquela época, os judeus, eles viviam sob o domínio romano desde 63 a.C. A Roma havia retirado dos judeus o direito, escuta isso, o direito de executar pena de morte. Então, seja, lá em João 18:31 tem, depois meditam lá, João 18:31. Os judeus têm direito de apedrejar, era a lei que Deus passou para o ser humano. Só que Roma falou assim: opa, aqui quem manda somos nós. Vocês não têm direito a matar mais ninguém por apedrejamento, se nós não dermos ordem, se nós não autorizarmos. Então tinha essa rixa entre os romanos e os judeus em questão dessas leis. Porque a Roma falou: só nós temos direito de matar agora, vocês não têm. Está em João 18:31. Os fariseus então tentavam incriminar Jesus para os romanos matarem Jesus. A gente vê no processo da caminhada de Jesus em sua história que os fariseus sempre tentavam levar Jesus de uma maneira em que Roma visse Jesus como um criminoso. Tanto que Pilatos falou o quê? Eu lavo minhas mãos por este inocente. Porque os fariseus queriam fazer Jesus ser um criminoso perante aos olhos de Roma. Porque eles, os fariseus, não tinham a capacidade, por causa de Roma, de matar Jesus. Então apenas Roma podia autorizar as execuções. Então isso criava uma tensão entre a lei judaica e a lei romana. Mas os líderes religiosos estavam usando esta mulher como isca para pegar Jesus em sua contradição, como veremos logo daqui a pouco. As mulheres tinham poucos direitos legais naquela época. Não podiam testemunhar em tribunal, dependiam completamente de homens. Hoje não, graças a Deus, mulheres, vocês estão livres aí para poder trabalhar, fazer o seu sustento. Amém, glória a Deus por isso. Mas antes, a mulher não tinha direito nenhum, ela era dependente total do pai, do marido e do filho. Se ela fizesse algo fora que eles não soubessem, rapaz, a mulher apanhava. A mulher era judiada. Olha como vocês estão. Isso é graça de Deus, mulheres. Vocês agradecem a Jesus e muito, porque Jesus fez isso acontecer com vocês. Vocês agora são valorizados. Jesus fez isso. O adultério era visto como um crime principalmente contra o homem. Olha que eu falei para vocês: a mulher e o homem estão lá cometendo adultério, os dois, fora do seu cônjuge lá, está lá cometendo adultério. Aí a mulher é que era incriminada, o homem passava impune. Então quem era culpado principalmente desse ato era a mulher, o marido ou o pai ficava impune do ato ali. Uma mulher acusada de adultério, ela ficava então completamente vulnerável.
Sem defesa legal, essa mulher estava, sem representação, não tinha ninguém para poder defendê-la naquele momento. Ela estava exposta publicamente em sua vergonha perante o povo e prestes a ser executada sem julgamento justo. Então a gente vê que a situação dessa mulher era uma situação difícil, Senhor. Se vocês mulheres estivessem no lugar dela, vocês estariam tremendo naquele momento. Tremendo de raiva e tremendo também de desespero. Porque você estava prestes a ser morta em apedrejamento por aqueles homens. Dependendo do homem que você não conhece, Jesus Cristo. Porque Jesus ele estava sendo conhecido ainda naquela época. Foi julgado para cima dele. Você vai deparar com um homem que você não conhece, nem sabe se ele é advogado naquela época. E vai falar, vou depender desse homem, eu estou morta. Eu estou vivendo um tempo que eles, em vez de trazer o homem que cometeu adultério comigo, só me trouxe. Eles estão olhando para mim com um olhar de julgamento sem saber como foi que aconteceu. E o outro que tem parte tem que estar aqui também. Vão me matar sem trazer a outra parte. Será que eu não tenho justiça nisso não? Será que eu não tenho minha voz para ser a minha defesa aqui não? E aí, na frente dela, sentado ali para ensinar, estava o nosso Senhor Jesus. Olha o verso 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério e puseram-na de pé no meio do grupo. Olha que interessante essa palavra, trouxeram ela. Ou seja, ela foi arrancada do meio do adultério. Provavelmente, pelo modo que é descrito aqui, dá para entender pela lógica, que os fariseus, ou alguém dos fariseus, estava lá de canto, sabendo da traição que já tinha lá entre a mulher e o cara, ficaram de canto já escondido para ver o ato acontecer. Ficaram sabendo deste ato já. E quando viu acontecer, sabendo que Jesus já estaria no templo pela manhã, eles pegaram a mulher, já quase sem roupa, ou sem roupa, não sabemos, e já foi arrastando ela lá onde ela estava, até o templo, no meio da multidão toda, vendo ela exposta em nu deles. Olha a humilhação dessa mulher. E o homem ficou lá. Deu tempo de vestir a roupinha, deu tempo de... Talvez ele até foi para poder apedrejar ela também. Porque homem sem Deus é cruel. Vocês sabem disso. Ou mulher também, todos os dois lá. Sem Deus é cruel. Mata, faz o que quer, sem ter importância da penitência. A mulher foi arrastada e arrancada e colocou no meio do povo lá. Como eu falei, imagino eu, tremendo, pensando em morte, pensando quem poderia salvá-la, e exposta em cima deles. Então eu imagino eu que ela estava assim, ó, tentando cobrir as suas partes, totalmente exposta e envergonhada pelos fariseus. Vamos lá, vamos prosseguir para a cena. Versículo 4. E disseram a Jesus, os fariseus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, como se eles já não tivessem armado isso. Como é que você vai saber quando a pessoa está pensando em adultério se você não está ali sabendo o que vai acontecer assim naquele momento? Porque normalmente é tudo no oculto. Como é que eu saber o que acontece? Como eu falei, eles estavam já premeditando aquele ato, e na hora que aconteceu, pegou a mulher para poder matá-la. Mas não ao ponto da mulher o foco deles. Como eu disse para vocês, o foco deles era quem? Jesus Cristo, para tentar incriminá-lo. Então vamos lá. Versículo 5. Na lei nos ordenou Moisés, diz os fariseus, que tais mulheres, olha que interessante isso, olha como é que eles usam a palavra, distorcem ela para fazer o seu credo, a sua vontade. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres adúlteras sejam apedrejadas. Cadê o homem aqui? Eu não falei para vocês aqui em cima, que lá em Deuteronômio e Levítico falavam que era ambos que tinham que ser mortos. Eles conheciam a lei. Eles conheciam a lei que Deus passou para Moisés. Então por que não falaram assim, olha, ô Jesus, está aqui a mulher, e lá na lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres e homens fossem apedrejados. Mas não, ô Jesus, está aqui, ó, essa pecadora aqui, ó. Lá na lei de Moisés, você sabe, né, rapaz? Lá fala que lá nós temos que apedrejar essas mulheres. E cadê os homens? Para ser apedrejado também. Sabe o que eu vejo hoje em dia com isso? Que muitos usam a palavra de Deus e distorcem a verdade de Deus para poder enganar as pessoas. Assim como os fariseus usaram uma palavra da lei, distorceram, comeram uma palavra da lei, que eram os homens que estavam lá junto, e fizeram o quê? Nós vamos acusar segundo a nossa
vontade. Nós vamos acusar segundo o nosso querer. Não é segundo a lei que Deus passou para nós. Nós vamos fazer a nossa própria doutrina. Agora as mulheres que vão ser apedrejadas, os homens que cometeram adultério vão ficar livres. Hoje em dia, em muitas congregações, infelizmente, e eu falo isso colocando todos no geral, tá? Muitos buscam fazer leis de homens, mas não seguem a lei verdadeira da palavra de Deus. Criam doutrinas. Você não pode isso, não pode aqui, tá? Cadê na Bíblia? Mostra lá. Você não pode isso, coloca coleiras em cada membro para que viva com medo. Jesus quer que você viva com medo? Não. Ele quer que você viva em amor e graça nele. Então todo este ambiente cristão, que se diz cristão, tem um líder, uma parte da liderança que coloca leis humanas, não de Deus, faz com que a pessoa tenha medo de servir a Deus, medo de ir para o inferno. Irmão, repense onde você está. O inferno não é para você, não é para mim, é para o diabo e seus anjos. Porém, vai quem quer. Quando você serve a Jesus, você serve a Ele por amor e não por medo do inferno. Porque se você servir a Jesus por medo do inferno, você não o ama verdadeiramente. Porque você está servindo a Ele porque está com medo de ir para o inferno. Ele quer que você o ame verdadeiramente, de coração, alma e espírito. Então já ouvi muitos falar assim: eu sirvo a Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Então você não ama Jesus, você não aceitou Ele verdadeiramente. Porque se você aceitasse Ele verdadeiramente, você o amava acima de qualquer coisa. E o inferno para você não é nada. É apenas um ambiente lá, um local que Deus criou lá e pronto. Isso é sério, irmãos. Porque nos últimos dias, diz a palavra que muitos homens criarão suas próprias doutrinas para enganar o povo. E eu vejo muitas congregações cheias, onde tem doutrinas de homens e não de Deus. E por que está cheio, pastor? Porque as pessoas já estão com os olhos, visão cega. Já foi feita uma lavagem cerebral na mente dessas pessoas, na qual estão sendo enganadas dia após dia, pregação após pregação, porque assim como o diabo usou a serpente e enganou Eva, muitos pregadores estão enganando pessoas. E se a gente não estiver firmado na palavra, também seremos enganados de Jesus. Diz a palavra que o diabo se traz de anjo de luz. Ele pode chegar aqui em cima aqui e pregar um evangelho falso e muitos acreditarem. E aí vão para o inferno, por quê? Porque foi pregada uma palavra que vocês acreditaram numa palavra falsa. Como Eva acreditou na palavra da serpente. Como Adão acreditou na palavra de Eva. Deus manda a gente ouvir somente o quê? A voz dele, a palavra dele. Por isso quando eu tento pregar aqui a vocês, eu sempre busco trazer uma mensagem bem recheada, para vocês aprenderem verdadeiramente a palavra de Deus. Para que não sejam enganados por qualquer pessoa que fale lá fora. Porque eu repito, muitos vão apostatar, vão divorciar de Cristo na época que estamos vivendo, porque estão sendo enganados com falsas palavras de Deus. Dizem que falam em nome de Deus, mas não falam em nome de Deus. Dizem que estão trazendo bênçãos, mas estão trazendo falsas bênçãos para vocês. Então nós temos que estar entronizados no trono de Deus, para sabermos quem são esses fariseus do nosso meio, que estão trazendo falsas palavras, palavras distorcidas da palavra de Deus, para nos enganar e para nos acusar também. A gente vê que há muitos fariseus do nosso meio que estão acusando você direto e reto. Está te acusando dia após dia daquilo que você faz, daquilo que você fala. Só que aí Deus fala para nós assim: olha, só lance para mim, joga para mim essas acusações, deixa que eu resolvo. Falar uma famosa frase aqui de futebol: me joga no peito a bola que eu mato o gol. Jesus, ele resolve a situação para nós. Só que nós temos que lançar para Ele. Nós não vamos fazer nada, aquela mulher não fez nada. Olha só. Então eles usaram a lei de Moisés só de uma forma distorcida. Então aquela mulher, ela representa os que são usados por outros para seus próprios propósitos, os que são julgados sem misericórdia, os que não têm voz para se defender, os que carregam vergonha pública e os que estão à mercê da justiça seletiva do governo poderoso. Eu vou falar de Moraes, sim, por que não? O abençoado lá, ele pune quem ele quer, ele faz a justiça conforme ele quer. Ele já rasgou a lei do Brasil e está fazendo a lei dele próprio. É ou não é? Vocês estão vendo aí. E aí? Doutrinas de homens. Justiça conforme o seu ver,
conforme o seu olhar, conforme a sua vontade. Estamos vivendo em tempos difíceis, irmãos, aonde os fariseus já estão dominando, aonde a execução da justiça é conforme o olhar deles, não o olhar de Deus, não o olhar da palavra, porque a justiça de Deus é diferente da nossa. Por exemplo, eu vejo o irmão Paulinho fazendo alguma coisa, o irmão Paulinho é culpado perante meus olhos, mas perante os olhos de Deus ele não é culpado. Perante os olhos de Deus, Deus quer que eles tenham a graça dele, misericórdia dele, para que ele não cometa mais o ato. A nossa justiça é de quê? Condenar. A justiça de Deus é de quê? Trazer graça e salvação para aquela pessoa. É isso que nós estamos aprendendo nessa passagem hoje. Jesus não chegou para condenar aquela mulher. Jesus chegou para trazer misericórdia e graça para aquela mulher. Quando as pessoas ao nosso redor estão assim, vulneráveis, expostas, sem defesa, e qual tem sido a nossa resposta quando vemos uma certa pessoa sofrendo uma acusação injustamente? Nós somos como os fariseus que condenam aquela pessoa junto com eles, ou como Jesus que a defende perante os acusadores? Qual é o nosso lado? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa ação? Não concordando com o pecado cometido, claro que não, mas aplicando de maneira certa a correção e misericórdia para aquela alma. Eu estou falando para você, falar para você, uma pessoa que você pecou, né? Pois é, filho, eu vou te defender aqui, viu? Pode continuar pecando. Não, a gente vai corrigir o erro sim. Ó, você pecou, você está errado, você sabe, né? Pois é, corrige. Não, para de pecar. Ó, para de acusar a mulher aqui, senhor. Ela vai firmar. É isso. Não é acusá-la junto com eles. É ajudar essa pessoa a ser restaurada. Hoje em dia, na maioria das convenções aí grandes cristãs tem aí, se uma pessoa que está lá no cargo lá cometer algo errado, ó, sai da igreja, some daqui. Cadê a misericórdia e a graça de Deus? Cadê a liderança que cuida daquela alma? Tentar restaurar aquela vida. Tudo bem, colocar disciplina, tá certo, mas expulsar da igreja? Não. Isso não é dever de quem está liderando. A pessoa sai se quiser, mas a disciplina é dever de quem está na frente. Se vê a pessoa cometendo algo errado, se a pessoa viu, se o líder viu, é o que? Chegar perto da pessoa, corrigi-la. Aceitou a correção? Ótimo, não vai entrar em disciplina. Se insistiu no erro 2, 3 vezes, vai entrar em disciplina para que haja uma correção. Aí cabe a pessoa aceitar a disciplina. Mas expulsar da igreja, como muitos têm feito aí afora, é ato de fariseu. É ato de fariseu. O nosso dever é o quê? Ajudar essa pessoa a ser restaurada por misericórdia e graça de Deus. Então o versículo 6 diz: eles usavam essa pergunta de Moisés, sobre Moisés, a lei de Moisés, como uma armadilha para Jesus, para terem de que acusá-lo. Então já estavam em sua mente maquinando mal contra Jesus. Porém Jesus se inclinou, ele estava sentado, imagino eu, olhando para eles. A mulher veio para a frente dele, foi julgada na frente dele, ele olhou para a mulher, olhou para os acusadores. Quando eles falaram sobre a lei de Moisés, e aí, o que diz Jesus? Diz a palavra: Jesus se inclinou e começou a escrever na areia. Esse ato de Jesus é maravilhoso, olha só. Há muitas interpretações com relação a este ato. Muitos citam Jeremias, que fala que Deus escreve ali os pecados do povo ali na areia. Vou para a parte mais lógica, sem ir para interpretações. Quando Jesus ele faz esse gesto de escrever na areia, naquele momento vemos ele recusar em participar da acusação. Ele não quer ter parte de acusar aquela mulher. E ele é Deus. E ele é santo. E ele não é pecador. Ele poderia muito bem, beleza, agora me traz um homem que vou apedrejar os dois. Ele tinha direito disso. Para falar que não, ele tinha, ele era perfeito, ele é perfeito. Só que ele não fez isso. Ele não se juntou aos seus acusadores. Ele se inclinou e começou a escrever. Então aquele ato mostra uma recusa em participar do espetáculo de humilhação. Ele desviou a atenção da mulher para ele, porque eles esperavam algo de Jesus. Eles esperavam Jesus condenar a mulher junto com eles. Só que Jesus, ao invés de falar alguma coisa no primeiro momento, Jesus se inclina. Aí ele deixou aquele povo mais curioso ainda e mais irritado ainda. Imagina eu no lugar dos fariseus, irmão Paulinho, querendo bater em Jesus naquele momento. Que isso, rapaz? Você é rabino, não é? Você é mestre, não é? Condena ela junto com nós, vamos matar essa mulher logo. Só que Jesus,
em sua sabedoria e paciência, ele cala e se inclina e começa a escrever, testando a paciência dos fariseus, fazendo com que o clima acalmasse naquele momento, porque veio um alvoroço, veio um caos naquele momento. Jesus nos ensina algo maravilhoso. Vou trazer uma parte da mensagem, que é o que? Em momentos de caos na nossa vida, ó, silêncio. Não tenta desesperar não, não fique desesperado não. Jesus ele mostrou que naquele momento de alvoroço terrível para a acusação contra aquela mulher, o povo todo ali alvoroçado, os olhos arregalados, buscando ver o que ia acontecer, todo mundo centrado em Jesus. Jesus apenas, ó, calmo, sereno, em sabedoria. Em um ambiente de caos, depende de como você reage para Deus trabalhar na sua vida. Pega isso para você. Porque muitas pessoas em momentos de caos na vida começam a se desesperar e fazer coisas de si mesmo. Com isso vira uma bola de neve a sua vida. É um desastre atrás do outro, porque você se desesperou no momento de caos. Quando algo acontecer que você vai ficar desesperado, Jesus me ajuda. Calma. Porque Deus vai trabalhar na sua calma e não no seu desespero. Porque diz a palavra que é o que? Lance sobre ele o que? Ansiedade. Quem é ansioso anda agitado. Quem é ansioso tem uma mente agitada. E aí o problema, quando aparece, você quer resolver e você resolve de maneira errada. Porque não respirou fundo, como Jesus fez, e não ficou calmo perante o caos. Porque na sua calmaria, Deus vai dar sabedoria para você solucionar aquele problema. Então tenha calma. Tenha calma. Jesus se inclinou. Então ele deu tempo para os acusadores pensarem e suas consciências pesarem do que estão falando. A autoridade calma em meio à violência emocional, Jesus também nos demonstrou. A Escritura, como eu falei para vocês, não nos diz o que ele escreveu, mas o gesto dele em escrever, em se inclinar, comunicou compaixão pela mulher e uma desaprovação pela hipocrisia dos fariseus. Ele não compactuou com a humilhação. Ele não compactuou com a zombaria. Muitos cristãos têm compactuado com a zombaria pelo próximo. Começa uma zoaçãozinha aqui pelaquela pessoa da igreja lá, e junta com a pessoa e vai zoar junto, vai falar mal da pessoa. Jesus não compactuou. E ele nos manda ser imitadores dele. Não devemos compactuar com o mal. Não devemos compactuar com ambientes acusadores, com ambientes zombadores. Ao invés disso, proteja aquela pessoa que está sendo zombada, defenda aquela pessoa que está sendo acusada. Não se junte aos acusadores, não se junte aos zombadores. Então Jesus, ele no verso 7, eles insistiram na pergunta. Olha só, verso 7. Como insistisse na pergunta, Jesus olha para ele, se endireita e fala assim: aquele que tem entre vocês, imagina eles olhando para todo mundo, aquele que tem entre vós está sem pecado. Jesus sabia que todo mundo ali é pecador. Aquele que tem entre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Dois direitos, pode tirar à vontade. Vai lá, quem é o primeiro? Aí, só que olha só, Jesus ele não ficou olhando para ver se alguém ia tirar. No verso 8, no mesmo momento, ele se inclina novamente e escreve na terra. Jesus dá uma resposta de sabedoria. Quem não tiver pecado, porque não tem, ele falou isso, ele não se engrandeceu, ele continuou humilde. Quem não tiver pecado, pode atirar, fica à vontade. Ele vai e se inclinou. Imagina a mulher naquele momento, quando ouviu Jesus falar isso: ai, agora você morta, agora eu vou morrer. Aí vai ter um desespero mais ainda. Só que aí, diz a palavra, que um a um foi se retirando, dos mais velhos, que já conheciam a lei, para os mais novos. Que os mais novos iam acompanhando a atitude dos mais velhos. Os mais velhos que tinha ali a responsabilidade de poder atirar primeiro. Mas aí cada um foi se retirando, porque não se viu ninguém ali que não tinha pecado, a não ser Jesus. Jesus ele estava sem pecado. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Olha só. Jesus se inclinou novamente para dar privacidade à saída envergonhada dos acusadores, para dar tempo às consciências trabalharem e para mostrar graça até mesmo àqueles hipócritas. Jesus poderia muito bem, sendo Deus, acusá-los do que eles estavam fazendo. Ele poderia muito bem chegar perto deles e falar que vocês são tudo hipócrita.
acusar essa mulher aqui, mas cadê o homem para ser acusado junto? Jesus, ele não fez isso. Jesus, ele não rebateu as acusações. Ele apenas se inclinou e, em ato de sabedoria, fez com que os acusadores sentissem culpa de si mesmos. Naquele silêncio que Jesus fez ao se inclinar novamente, imagina os fariseus falando um para o outro: rapaz, você tem pecado, eu também tenho, moço. Como é que vamos matar ele agora? A lei de Moisés manda a gente matar, mas Jesus agora falou para a gente não. Só que não tem pecado para apedrejar. Eu não sou perfeito, você é? Não, então vamos embora. Jesus pegou todos eles, na consciência deles, sem acusá-los de serem hipócritas. Olha como o poder de uma palavra sábia desarma qualquer pessoa. Por isso diz Tiago: busque sabedoria de Deus para Ele te dar. Ele vai dar sabedoria para todo mundo, irmão. Não é só para quem estuda, não. Para quem é simples também Ele dá sabedoria. Para quê? Quando chegar esses momentos de caos, você ter sabedoria de como lidar com os momentos. Para que você venha ganhar aquela alma para Jesus, ao invés de condená-la. Então, olha, começando pelos mais velhos, todos saíram, nenhum se considerou qualificado para apedrejar a mulher. Então, aquela armadilha que foi imposta implodiu sobre eles mesmos. Aí ficou apenas Jesus e a mulher naquele momento. A multidão de acusadores desaparece. O tumulto que estava se torna silêncio. E a condenação se dá lugar à graça de Deus. Quando todos nos acusam e nos condenam, Jesus, ele permanece ao nosso lado. Jesus permanece comigo e com você, não importando se a sua família te abandonou na acusação, se seus amigos te abandonam na sua acusação, Jesus permanece do seu lado para te defender. Quando todos abandonam, nos abandona, Jesus continua firme em nosso lado, porque Ele é o nosso advogado fiel. O nosso Jesus, Ele não foge de nenhuma provação, Ele não foge de nenhuma luta. Diz a palavra que Ele é o quê? O Senhor dos exércitos. Ele guerreia por nós. Ele é o nosso Deus. Vamos lá, versículo 10 e 11, para finalizarmos. Jesus endireitou-se. O pessoal, ele ouviu, né? Dá para ouvir o barulho de passo e a multidão silenciando. Quando ele ouviu o silêncio ainda escrevendo no chão, ninguém mais falando, nenhum barulho mais, ele olhou para ver o que estava acontecendo, já sabendo a suficiência o que aconteceu. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, aí olhou para a mulher e pergunta para ela: ô mulher, onde estão eles? Cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou, não? Olha que simplicidade de Jesus para com aquela mulher. A mulher estava tremendo de medo, imagino eu, estava nervosa, estava apreensiva, mas Jesus com essa fala acalma a mulher naquele momento, porque os fariseus a chamavam de adúltera, os fariseus a chamavam de pecadora. Jesus, quando ele vai falar com a mulher, ele não chama ela de adúltera. Olha que interessante. Ele não chama ela pelo pecado que ela cometeu e nem discrimina ela. Não. Jesus trata ela com dignidade. Mulher, onde estão eles? Olha como Jesus cuida de você e de mim. Você está errando? Ok. Mas ele fala para você assim: olha, eu estou vendo a sua alma. Não peca mais. Não erra mais. Eu não vou te chamar pelo nome do seu pecado. Eu vou te chamar por Celina. Eu vou te chamar por Nayara. Eu não vou chamar você pelo nome do seu pecado que você comete, porque eu já, na cruz do Calvário, eu limpei você disso aí. Se você continua porque você quer, mas eu não quero que você continue nisso. Você é meu filho, você é minha filha, e você tem a minha graça para te ajudar a vencer isso. Jesus, nosso Senhor, ele olha para aquela mulher e fala: ô mulher, que coisa mais linda, gente. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aquela mulher naquele momento sentiu um amor tão grande de Jesus, imagino eu, que ela responde assim: ninguém, Senhor. Ela, agora, naquele momento, ela não conhecia quando chegou quem era aquele homem, imagino eu. Só que agora, ao ver os acusadores indo embora, e ela olhar para Jesus, a tratá-la com dignidade, ela trata ele também com dignidade. Ninguém, Senhor, com autoridade. Ela vê nele quem? O Senhor dos Senhores. Somente o Senhor poderia me salvar dessa situação. Somente o Senhor poderia me livrar dessa situação. Somente o Senhor poderia não me condenar como eles me condenaram. Observe isso. Só que aí Jesus, após ela falar isso no verso 11, Jesus fala com ela: então nem eu também vou te condenar, mulher.
vai agora e abandone. Alguma Bíblia dá vai e não peques mais, né? Mas, deixa mais claro, vai e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, aquele ato de adultério que você cometeu, opa, não cometa mais. Eu te perdoei, mas não faça mais o mesmo erro. Jesus corrigiu o pecado dela, mas não condenou ela por conta do pecado. Jesus mostrou graça, misericórdia e salvação para aquela alma. Muitos lá fora, quando são evangelizados, são condenados. Você vai para o inferno. Conserta, rapaz. Vai ser o quê? Pelo medo que a pessoa vai vir para Jesus? Não, tem que mostrar graça e misericórdia de Deus. Olha, você está no erro, né? Rapaz, já fui assim também, senhor. Mas Jesus me deu libertação deste erro. Jesus me trouxe graça. E essa graça Ele quer que você sinta também. E é assim que você evangeliza pessoas. Não é botando medo no coração das pessoas, não. É colocando Jesus, o amor, graça e misericórdia no coração das pessoas. Olha só, Jesus então, Ele traz dupla declaração para aquela mulher. Jesus é o único sem pecado, ou o único qualificado para condená-la, e Ele não condena. Na qual Ele fala, nem eu também te condeno. Ele poderia condená-la. Ele poderia apedrejá-la naquele momento, quando todo mundo já foi embora. Mas Ele não fez, porque aquela alma tinha valor para Ele. Ele queria que aquela alma o conhecesse e tivesse salvação. E aí a igreja também tem que levar essa graça para as pessoas. A justiça de Deus seria feita na cruz do Calvário. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus lá na cruz já nos limpou de todo o pecado, e com isso, com a sua glória, com a sua majestade, com o seu sacrifício, Ele fala: aqueles que estão em mim, eu não os condeno mais. Porém, quem está fora de mim, meu Pai e eu vamos condenar no grande dia. Por isso que temos que estar com Cristo, porque quando você está com Ele, diz a palavra, nenhuma condenação há. Aquela mulher naquele momento estava com Jesus. Então ele estava o quê? Você está comigo, eu estou contigo. Se eles te condenam, opa, em mim você não tem nenhuma condenação, mulher. Vai em paz e não peques mais. Jesus, Ele não minimiza o pecado dela, reconhece que era errado o que ela fazia. A graça não é licença para nós pecarmos, mas é poder para mudarmos. É chamado à transformação da morte à vida, do pecado à santidade. Há muita gente que fala assim: Jesus me salvou, então eu posso pecar deliberadamente. Não. A graça te transforma para não pecar mais. Senão Jesus não te falou para ela não pecar mais. Jesus falou para ela: vai, eu não te condeno, te perdoo, mas não peques mais. A graça não te permite pecar. A graça te faz mudar para não pecar mais. Quem permanece em pecado ao aceitar Jesus, não o aceitou verdadeiramente. Porque se você realmente o aceitou, o Espírito Santo cobra de você, opa, santidade com o Pai. Busque viver conforme a vontade de Cristo. Ande nos caminhos do Senhor. Larga aquele pecado, larga aquela vontade. Porque isso vai te levar à condenação, e você não tem mais condenação em Cristo, porque Ele te libertou deste pecado. O Espírito Santo conversa comigo e com você, a graça nos transforma. Então, se Jesus não nos condena, quem somos nós para condenar as pessoas? Como eu disse lá no começo da mensagem, quem é nós na fila do pão para condenar alguém? Você e eu não temos direito nenhum de condenar ninguém. O nosso direito é o quê? Corrigir a pessoa na palavra, em amor, em sabedoria e misericórdia. Olha, você está errado, irmão. Vamos tentar corrigir? Vamos, vou te ajudar em oração, vamos lá. Você vai ser restaurado pelo nosso Deus. Não é chegar e apedrejar e mandar para fora da igreja, não. Não é chegar e apedrejar e expulsar do grupo da igreja, não. Porque eu já vi muito isso e vejo acontecer. O irmão erra, aí uma certa parte da igreja isola ele, fica lá no cantinho lá, não quer saber de você não. E quando você não consertar, você fica aí. Aonde que está o amor de Cristo, irmão? Aonde está a misericórdia de Deus para com essas pessoas? Aí essa pessoa sai da igreja e começa a culpar a igreja. Claro, a igreja rejeitou, a igreja isolou, o líder deu o pé nessa pessoa. Com certeza fala mal, não tem como não falar mal. Mas se a igreja age com a justiça de Deus em atos de misericórdia e graça, essa pessoa será restaurada pelo poder de Deus. Assim como você e eu fomos restaurados e somos todos os dias.
aqui hoje é por misericórdia e graça e pelo poder transformador dele em nossa vida. O que seria de nós sem o nosso Jesus Cristo? Então examine o seu coração quanto ao julgamento. Tenho sido rápido em condenar e lento em mostrar graça? Eu vejo as pessoas por seus pecados ou por seu potencial em Cristo? Eu vejo Marcelinha cometendo um ato errado ali. Eu estou vendo o ato dela, eu estou vendo a alma dela que precisa de Jesus. Eu tenho que ver a alma dela. Ô Marcelina, vamos conversar aqui? Aquele negócio que você fez lá, você não acha que está errado, não? Conversa com sabedoria, sem acusar a pessoa, para que a pessoa veja a graça de Deus e fale assim: peraí, não, realmente eu errei, eu quero consertar, eu quero buscar mais o Senhor. Você não vai afastá-la da presença, você vai aproximá-la mais de Deus e fazer com que ela tenha mais sede da palavra de Deus. Em Mateus 7, verso 3 ao 5, fala sobre tirar primeiro a trave do seu olho, antes de tentar tirar o cisco do olho do seu irmão. Seja um defensor dos fracos, os marginalizados socialmente, aquelas pessoas que estão nas drogas, que estão ali mendigando na rua, os que caíram em pecado público, carregam a sua vergonha, os viciados lutando para se libertar, as vítimas de abuso e exploração. Nós temos que ajudá-los a crescer e conhecer a Jesus Cristo. Não é abandonar essas pessoas. Jesus, ele fala na palavra que ele é o Deus dos órfãos e das viúvas, porque somos mais desprezados da sociedade. O órfão abandonado pelos pais, a viúva porque não tem mais marido é desprezada pela sociedade. Então Jesus fala: eu sou o Deus dos órfãos e das viúvas, porque eu sou o Deus que defende os fracos. Eu sou o Deus que cuida de quem a sociedade menospreza. Então, se você e eu fazemos parte de quem menospreza aquelas pessoas que estão sendo julgadas lá fora, nós estamos sendo igual aos fariseus e não igual a Jesus Cristo. E aí Jesus fala: você tem que ser como eu, defender essas pessoas e levar o meu amor para essas pessoas. Em Provérbios capítulo 31, versículo 8 ao 9 diz: abre a boca a favor do mudo, de quem não tem defesa, em defesa de todos os desamparados. É seu dever e meu dever não ficar omisso em defender as pessoas que estão sendo acusadas injustamente. É meu dever e seu dever defendê-las perante o juízo de Deus. Olha, o rapaz está acusando aquela pessoa lá, mas espera aí, filho, não é assim não, está errado, fecha sua matraca aí, não vai falar mal de ninguém não, é Deus que vai fazer justiça. Meça a sua vida, faz uma reflexão do que você está falando, porque você não é perfeito não, você não é perfeita não. Defenda a quem está sendo acusado, porque Jesus defendeu aquela mulher, Jesus mostrou graça para aquela mulher. Em 1 Coríntios 10, verso 12 diz: aquele que pensa estar em pé, cuide-se para não cair. Ou seja, não existe ninguém santão lá nos nossos dias que fala assim: eu não tenho pecado. Não, todo mundo é pecador sim. Todo mundo luta contra o seu próprio pecado, o seu vício, aquilo que está te impedindo de buscar a Deus. Todo mundo luta, todos nós. Eu luto, o missionário Sam luta, o Pedro Adriano luta, o irmão Éder luta. Todos nós lutamos com alguma coisa que nos aflige. Todos nós. E aí vem essa parte de Coríntios e fala Paulo: aquele que pensa que não tem pecado, que é santão, opa, cuidado para que você não caia, filho. Porque você acha que tem direito a julgar todo mundo, você vai ser o primeiro a cair. Você acha que tem o direito a acusar todo mundo, você vai ser o primeiro a cair perante o tribunal de Jesus. Quem é você para acusar alguém? Nós não somos ninguém para acusar ninguém. Nós somos filhos de Deus para levar misericórdia e graça para as pessoas, para levar salvação e amor de Deus para as pessoas. Gálatas capítulo 6, verso 1 diz: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, filhos de Deus, que são espirituais, devem o que? Puni-lo? Deverão restaurá-lo com palavras pesadas? Com mansidão. Paulo está nos ensinando a como exortar pessoas. Não é tacar pedra, não é falar mal da pessoa, é chegar perto da pessoa e instruí-la que Jesus quer te salvar, irmão. Jesus quer você para Ele, irmão. Jesus não quer você para o inferno não, conserta. Vamos juntos consertar aí. Eu te ajudo em oração, vamos juntos. A graça de Deus não te abandonou. Não peca mais. Fique firme. Eu te ajudo em oração nas madrugadas. Eu te ajudo ali com palavras. Todo dia eu te mando mensagem. Nós vamos vencer esse pecado aí. Essa é a nossa função, em restaurar vidas. Jesus, Ele restaura vidas. Jesus não condena a vida ainda não. Só no juízo final que Ele vai começar a condenar.
vai começar a pegar ali, é só imaginação, tá? A canetinha lá e começar, opa, você vai para o inferno. Opa, vem para cá. Vai começar a condenar. Mas hoje, ele está te advogando, está defendendo a sua causa. Hoje ele está falando assim, olha, eu tenho poder para restaurar a sua vida. Eu tenho poder para renovar a sua família, renovar a sua vida. Não use a sua boca para condenar os outros. É eu quem posso condenar e nem eu estou condenando. Eu quero restaurar a humanidade. Eu quero salvar a humanidade. Este período da graça é período de salvação. É período de restauração. É período do meu amor entrar nos corações dessas pessoas, para que vejam que eu não quero que ninguém pereça. Não é momento de condenar. É momento de salvar e de mostrar a minha misericórdia de Jesus. Jesus vê além do pecado, finalizando a mensagem, concluindo. Os fariseus viam apenas a adúltera, viam apenas o pecado dela. Jesus viu uma mulher criada à imagem dele, alguém que poderia ser transformada. Não importa o que você fez, Deus vê quem você pode se tornar em Cristo Jesus. E eu dou um exemplo da mulher samaritana. Ela teve 5 maridos e o que ela tinha atualmente não era marido dela, não tinha casado com ele, estava amigada. Jesus não olhou para o pecado dela. Claro que ele sabia que ela tinha cometido erro. Mas o que ele fez? Ô mulher, eu te dou a água da vida, vem cá, deixa eu te transformar. A minha graça vai te transformar, que você não vai mais viver como você vive. É isto. Jesus transforma. O que ela fez? Ela voltou lá para a cidade e comentou sobre Jesus. A graça transformou a vida daquela mulher. Então Jesus vê além do nosso pecado. Todo dia, às vezes, nós deslizamos aquele mesmo erro. A gente vai para o Pai, Pai, vamos ajudá-lo. Perdoa, Pai, perdoa. É Jesus quem faz isso por nós, irmão. O Pai, ele julga, mas Jesus, ele advoga. Ô Pai, perdoa, Pai. Nosso Espírito está lá com eles, vai ajudar a transformar. Ele vai mudar, ela vai mudar, Pai. Jesus está lá todo dia nos advogando. Aí, como eu disse, Romanos 8, 33 e 34 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu por nós. Aqui fala dos eleitos, de quem é de Cristo, de quem aceitou Jesus, de quem é filho de Deus. Aí Paulo fala: quem vai intentar acusação contra um filho de Deus, uma filha de Deus? Ninguém tem esse direito, ninguém pode. Por quê, pastor? Diz Paulo: porque é Deus quem justifica quem está sendo acusado. Aquele filho de Deus, aquela filha de Deus que está sendo acusado pelo mundo, ou acusado pelos irmãos de Cristo, é Deus quem justifica. E eu sempre falo isso para vocês. Meu pai, na época, já sofreu tantas acusações, e ele sempre ia para o monte e orava para o Pai. Deus Pai. Ou seja, o Senhor, é o Senhor que me justifica perante os acusadores. E eu aprendi isso com meu pai e com a Bíblia. Quando vem acusação contra mim, eu já vou para Deus. Deus, olha, é o Senhor que me justifica. Eu não vou falar nada. Eu não tenho que me justificar perante o povo. É o Senhor que me justifica. Assim também é a sua vida também com Deus. Se alguém te fala mal, não tem por que você revidar lá, irmão. Deixa que Deus se justifique perante os homens. Deus, ele é justo. Ele pesa na balança a justiça dele, e você sabe, é perfeita e agradável. Abra, por favor, em Tito, para finalizarmos aqui, já estamos finalizando. Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo o que? Salvação só para uma parte da humanidade, a todos os homens, ou seja, a toda a humanidade. Ela, ou seja, a graça nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século hoje, sóbria, ou seja, de maneira sã, justa, honesta e piedosamente. Ou seja, a graça que você e eu recebemos de Jesus, ela nos ajuda, nos ensina a abandonar o pecado. Então é o processo. É todo dia você pedindo a Deus: Senhor, me transforma, me faz largar este vício. Porque tem pessoas que falam: eu fui para Jesus, mas eu não larguei o vício. Ou eu preciso largar o vício para ir para Jesus. Não, irmão. Você vem para Cristo e o processo é gradual. Jesus vai te ajudar a se libertar disso, porque Ele vai trabalhar na sua força de vontade para te ajudar a ser liberto daquilo. Mas depende também da sua força de vontade, que eu acabei de falar. Aí na sua força de vontade: Senhor, eu quero ser liberto, eu quero me livrar disso. Ele é capaz, porque a graça dele te ajuda, te ensina a ser melhor. Orgulho religioso
é tão pecaminoso quanto o adultério. Pessoas que falam assim: olha, Marcelina, você é pecadora, você vai pro inferno. Começa a falar um monte de coisa contra ela. Isso é orgulho de santidade. É tão pecador quanto ela. E essas pessoas santões da vida ficam apontando o dedo um para o outro, também é pecador. E é mais pecador ainda do que ela, imagino eu. Falo mesmo palavrão, a Bíblia fala que todo pecado é igual. Quem adultera, quem mente, quem fofoca, tudo é o mesmo pecado. Tem igrejas aqui que coloca grau de pecado, né? Você adulterou, irmão, então você não pode mais servir a Jesus. Ué, e quem está mentindo também? É pecado. E quem está fofocando também? É pecado. Tem que ser justo então. Se quem está adulterando, quem está fofocando, quem está mentindo, todos estão na mesma linha, estão no mesmo grau. Tem que ser punido da mesma maneira que quem está adulterando. Pecado é pecado, irmão. Não tem essa de pecadinho maior, pecadinho menor, não. Pecado é pecado. E Deus vai julgar todos nós no grande tribunal. Então há aqueles que são santos demais, e esse orgulho é tão pecado quanto quem cometeu adultério. Os fariseus estavam tanto em pecado quanto aquela mulher. A hipocrisia também é grave quanto a imoralidade. Há muitos hipócritas no nosso meio. Prega algo e acaba não vivendo aquilo. Fala algo e não vive aquilo que fala. Há muita hipocrisia. E é Deus que vai julgar esses hipócritas. Pode ter certeza disso. Ah, pastor, aí fala, vamos fazer igual a Zaf. Ah, pastor, mas esses hipócritas aí estão enriquecendo lá na custa dos outros. Deixa. É Deus quem há de julgar-os no grande dia. Não vai ter lugar no céu para eles. O lugar deles é o lago de fogo. A justiça e a condenação eterna já está preparada para eles. Porque já ganharam aqui na terra a recompensa deles. Agora lá na eternidade, a recompensa deles é o sofrimento eterno. Eles escolheram esse caminho. Então, lembremos, em 1 João, anota aí, depois você medita em casa, em 1 João capítulo 2, verso 1, diz que no céu nós temos um advogado para nos advogar. E esse advogado é quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual é a sua posição nessa história? Você é a mulher acusada, carregando culpa e vergonha, esperando condenação? Jesus diz para você, se você se sente como essa mulher: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Você é um dos fariseus, dos acusadores, rápido em apontar falhas, ignorando os seus próprios pecados? Jesus diz para você também: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Você é um observador silencioso, está só ali observando tudo acontecer, vendo injustiças, mas não se envolvendo, omisso quando deveria agir? Jesus também fala: como eu defendo o fraco, vocês também devem defender o fraco. Jesus continua sendo o defensor dos fracos, desde aquela época até hoje. Quando Satanás nos acusa, Jesus mostra as suas mãos perfuradas e diz: eu paguei por este pecado que ele cometeu. Na cruz, eu paguei com o meu sangue. Eu paguei com o meu corpo o pecado da irmã Celina, o pecado do pastor Écio, o pecado da pastora Adriana. Eu, na cruz do Calvário, já paguei, Satanás. Sai de reto. Você não tem direito de acusar os meus filhos, porque eu já paguei por este pecado. E ele nos chama para sermos como ele. Miqueias capítulo 6, versículo 8 diz: ele te declarou ao homem o que é bom, Deus falando com o homem, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e não o mal, e andes humildemente com o teu Deus. Que saiamos daqui gratos pela graça que recebamos, comprometidos em estender a outras pessoas, prontos para defender os fracos, humildes quanto à nossa própria fragilidade, firmes na verdade e gentis em sabedoria na aplicação da palavra quanto ao erro da própria pessoa. Que sejamos fiéis à palavra do Senhor, agindo em amor e misericórdia para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? E as palmas exaltamos ao nome do nosso